Soroterapia é charlatanismo ou não? Se terapia injetável for charlatanismo, podemos fechar a maioria dos hospitais. Hoje eu vim aqui para conversar a respeito dessa matéria polêmica e que há algum tempo eu já venho conversando e avisando que em breve ouviríamos falar muito mal das terapias nutricionais injetáveis. Então, em primeiro lugar, soroterapia é a infusão de qualquer medicação através de soro, através da veia. Isso pode ser um medicamento, isso pode ser um antibiótico, isso pode ser um anticoagulante, podem ser vitaminas. Afinal de contas, no próprio hospital, paciente que chega com queixas, muitas vezes, por exemplo, paciente com vômito, paciente com diarreia, paciente às vezes com crise de ansiedade mesmo, se faz muita medicação injetável. Complexo B, vitamina C, magnésio, são muitas as vitaminas que se utilizam com bastante frequência em pacientes internados e em pacientes, inclusive, em pronto-socorro. Então, dizer que a soroterapia, que a terapia injetável, ela é um charlatanismo, é algo em que você começa a colocar tudo no mesmo cesto. Eu costumo falar tudo no mesmo balaio. E por que eu falo há algum tempo que em breve ouviríamos falar mal da terapia nutricional injetável, da soroterapia, que é o termo mais conhecido? Porque, na verdade, se observou a melhora dos pacientes. Muitos observaram uma possibilidade de agregar valor nos tratamentos, nos consultórios, e aí isso sempre cresce o olho. E de repente você começou e de repente começamos a avaliar, né, se vocês acompanharem nas próprias redes sociais, a propagação de diversos cursos. E muito se faz cursos aí seja online ou então cursos de final de semana, e as pessoas montam uma clínica de injetáveis fazendo a famosa soroterapia. Sendo que hoje, inclusive, tem cursos que se ensinam assim, como você fazer a prescrição sem precisar de médico. Então, praticamente, a maioria dos profissionais da saúde sem formação médica podem ter clínicas, e isso é bastante comum, com aplicação de injetáveis. Tá bom, Tamara, mas então as complicações, elas só acontecem com quem não é médico? Não, não é isso. Então, as complicações, elas podem acontecer com qualquer um. Mas a gente precisa entender por que ocorrem complicações. A gente precisa entender quais são os reais benefícios e as reais indicações, e é disso que eu vou estar falando aqui. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? A soroterapia, a injeção dos nutrientes, das vitaminas, dos antioxidantes, feita de maneira injetável, não se utiliza nenhuma substância assim criada e que não possa ser utilizada via oral. Então, são substâncias já existentes, não são substâncias novas, não são inovações de substâncias. São substâncias já utilizadas, já mostradas os benefícios e que se começaram a utilizar via endovenosa ou via intramuscular. Então, não é nenhuma grande novidade. Tá? As próprias vitaminas B, C, se utiliza há muito tempo, sódio, potássio, a reposição de eletrólitos, né? Isso se utiliza há muito tempo injetável nos pacientes. O que acontece, e aí começaram-se a fazer um mau uso de uma ferramenta muito benéfica para a nossa saúde. Então, a reposição desses nutrientes, ela pode melhorar a saúde? Sim. Ela tem suas indicações? Sim. Mas ela tem que ter uma técnica, ela tem que ter essas indicações. E quando você começa a banalizar, quando você começa a usar as propagandas sensacionalistas, colocando aquilo como a única salvação, como a única maneira, ou como se um sorinho da beleza, como se fala, fosse resolver todos os problemas de saúde, fosse suficiente, isso sim é charlatanismo. Então, se eu disser para você fazer o soro da hipertrofia, é a mesma coisa que você vai fazer um soro da hipertrofia e não precisa treinar? Ou você vai usar um anabolizante e não precisa treinar? Não, isso não existe. Então, o mau uso de uma boa ferramenta, sim, isso é charlatanismo. Você fazer propaganda sensacionalista, isso é antiético. Então, a gente precisa entender que nós não podemos colocar no mesmo nível todos os profissionais, porque isso é injustiça e muitos pacientes podem deixar de se beneficiar. Como que é feita, então, uma prescrição de maneira segura?
como que nós trabalhamos, né? A primeira coisa a ser feita é avaliar esse paciente. Então, o paciente ele tem que vir numa consulta, passar por uma consulta detalhada, em que avaliamos fisicamente a anamnese, uma anamnese completa, marcando todos os sintomas, todas as queixas, todos os problemas de saúde desse paciente, todas as necessidades. Associado a vários exames. Hoje nós temos exames nutrigenéticos, nós temos exames para avaliar a metabolização desses pacientes, nós temos exames funcionais. Além disso, os exames de sangue, os exames de imagem. Então, é uma consulta com exame físico, com uma complementação de exames, com um diagnóstico. Feito um diagnóstico, eu vou entender quais são as necessidades desse paciente, se ele tem necessidade, se ele tem indicação de fazer essa terapia. Feito a avaliação dessa necessidade, é sim prescrito para esse paciente fazendo um planejamento do que ele precisa. Mas não somente das necessidades. É preciso avaliar como que é a capacidade de filtração desse paciente, como que está o rim desse paciente, como que é a metabolização hepática, como que está a metabolização hepática desse paciente, como que é a própria condição venosa, se esse paciente é um paciente que tem trombofilia, se é um paciente que tem tromboflebite. Isso tudo é avaliado para entender as necessidades desse paciente e a condição desse organismo. E aí é feita uma prescrição e esse paciente, geralmente os tratamentos injetáveis são tratamentos bem mais curtos que os tratamentos orais. Esse paciente, depois desse tratamento, ele precisa ser reavaliado. E ele vai ser reavaliado como? Clinicamente e através desses mesmos exames que são repetidos para avaliar melhor. E o que a gente observa na prática clínica? Os pacientes melhoram e melhoram muito. E o que a gente precisa avaliar? Além da melhora, porque aí vem algo que eu ouvi falando justamente hoje, mas isso é placebo. Tá bom, eu tenho alteração no exame do meu paciente, eu tenho alteração clínica, as queixas. Ele fez o tratamento e depois ele repete a avaliação clínica, ele teve melhora clínica. E ele faz a reavaliação dos exames laboratoriais e teve melhora em exame laboratorial. Se eu tenho melhora em exame, eu não tenho como falar que isso é placebo. Placebo não melhora exame de sangue. Placebo não melhora níveis de exame. O placebo melhora muitas avaliações subjetivas. Então, é preciso avaliar a necessidade clínica desse paciente, as indicações individualizadas, a capacidade desse paciente ter uma metabolização a isso. E quando eu não avalio se esse meu paciente tem rim, se ele tem intestino, se ele tem fígado adequado para essa suplementação, quando isso é negligenciado, isso não é avaliado de uma maneira criteriosa, eu posso sim estar incorrendo numa falha terapêutica e sobrecarregar esse organismo. Uma outra coisa que acontece é que muitas vezes, por não se avaliar isso de uma maneira adequada, e aí são os casos que a gente acaba avaliando, de alguns pacientes que podem ter o que se fala muito que são as intoxicações, é você fazer essa avaliação, essa suplementação em doses suprafisiológicas. E prestem atenção que vocês também logo vão ouvir falar muito mal dos hormônios. O que estão se fazendo hoje é o quê? É usar algo que tem uma indicação, que tem doses, sim, indicadas, para se utilizar com segurança e para você ter uma melhora mais rápida do paciente ou, por motivos alheios, se prescreve uma superdosagem. E quando você vai dosar uma dosagem além daquilo que é recomendado, além daquilo que é necessário, que o paciente tem capacidade de metabolizar, você pode causar, sim, uma toxicidade. Então, fazer a reposição de nutrientes injetáveis é uma terapêutica válida, que traz benefícios, tem resultados, mas que precisa ser feita com critério e com segurança. Então, quando você tem isso, quando você tem uma avaliação, quando tem um paciente que ele se beneficia clínica e laboratorialmente, e isso se mantém, não tem como dizer que isso é charlatanismo. Isso precisa ser conversado com o paciente, precisa ser explicado. E o que se fala que o oral tem o mesmo resultado dos injetáveis, em que você utilizar o injetável é desnecessário. Bom, primeiro a gente precisa entender algumas coisas, que eu sempre costumo explicar para os pacientes. É questão de tempo. Muitas vezes a reposição oral ela vai requerer um tempo maior. O que a gente observa
é que hoje em dia os pacientes não têm muita disponibilidade, às vezes, de fazer as suplementações, porque, por exemplo, tem vitamina que tem que ser utilizada com a refeição, outra vai ter que ser usada após, uma tem que ser utilizada em jejum, e as pessoas no dia a dia corrido, às vezes não têm essa disposição de usar esses suplementos dessa maneira, elas não conseguem ter essa rotina. E aí, para eu garantir uma boa absorção, eu preciso ter as cápsulas adequadas e eu preciso respeitar os horários, a frequência. Muitas pessoas, o que acaba acontecendo? Não tem essa disciplina. Então, para aquelas pessoas que não têm essa disponibilidade e essa disciplina, pode ser para elas sim uma opção de usar os injetáveis, por comodidade. Tem um custo mais elevado? Muitas vezes sim, outras não. Por quê? Porque às vezes o tempo em que a pessoa vai ter que utilizar aquelas formulações que você utilizaria ali num tratamento que a gente chama assim de suporte inicial para melhorar, em torno de 2 meses, ou então de 4 a 8 semanas, às vezes a suplementação oral vai demorar 6 meses, 8 meses, até um ano para melhorar. E por que às vezes demora tanto? Pelo fato de precisarmos dessa disciplina no utilizar. O outro, porque eu preciso realmente ter uma capacidade de absorção. E essa absorção, todas as vitaminas orais, sublinguais, elas precisam de um trato gastrointestinal. Então, dos horários, fazer uso com frequência e eu preciso ter um organismo capaz de absorver. Pessoas com deficiência de enzimas, pacientes com alteração na permeabilidade intestinal, pacientes com disbiose, muitas vezes têm deficiência na absorção desses nutrientes. E às vezes, nesses pacientes, você iniciar uma suplementação, o paciente costuma não ter a melhora ou vai ter que utilizar doses maiores por um tempo muito maior, sobrecarregando também, né, fígado e intestino. Então, é preciso entender isso, levar isso em consideração quando a gente vai fazer essa suplementação. E por que muitas vezes se opta pelas terapias injetáveis? A suplementação oral, então, ela muitas vezes precisa ter maior tempo de uso. E às vezes maior tempo de uso, né, com as dosagens necessárias, isso em 6, 8 meses vai acabar saindo um preço muitas vezes equivalente ou superior aos injetáveis. A gente precisa entender isso, a capacidade de absorção de cada pessoa. Outro fator, mas que pessoas que têm essa deficiência de absorção? Então, existem as pessoas, né, paciente com bariátrica, paciente com síndrome desabsortivas, né, de má absorção intestinal, né, são pacientes que sabidamente têm essa deficiência de absorção e muitas vezes se faz, preferencialmente para esses pacientes, essa reposição. Agora, tem muitos outros pacientes que não são pacientes que se encaixam, né, nesse diagnóstico do paciente de má absorção clássica, ou que então tenha sido submetido a uma bariátrica, mas como que a gente observa? E o que é muito comum chegar no consultório? Pacientes que às vezes fazem a suplementação de uma maneira adequada, usam medicamentos, usam as vitaminas já há um tempo prolongado e chegam no consultório com as mesmas queixas clínicas e os níveis laboratoriais baixos, que não tiveram aumento. Então, esse paciente, a gente entende que ele não está absorvendo. Para esse paciente, ele vai ter uma melhora mais rápida fazendo os injetáveis. E por que eu vou deixar de trazer esse benefício para a qualidade de vida do meu paciente? Sendo que isso tudo a gente está falando de saúde, nós estamos falando em metabolização, nós estamos falando em prevenção. Porque algo que hoje se entende muito é a importância dessas vitaminas e desses micronutrientes, desses oligoelementos, desses minerais na nossa saúde. O nosso corpo, ele tem uma engrenagem, um sistema complexo em que para todo o funcionamento dele tem enzimas, tem sinalização celular e tem reações enzimáticas. E esses micronutrientes, que eles são correspondentes a uma ínfima parte do nosso organismo, então se achava lá atrás que eles não tinham tanta importância por serem, né, a quantidade deles é muito pequena. Porém, hoje se entende que todas essas reações enzimáticas precisam desses micronutrientes. Então, a deficiência, por exemplo, de iodo atrapalha a produção, né, a conversão e a produção dos hormônios tireoidianos.
O que não significa que eu tenho que usar uma dosagem, uma superdosagem de iodo. Eu tenho que avaliar se esse meu paciente tem a necessidade, se ele tem a deficiência. E durante a suplementação, o que é muito importante é o acompanhamento desse paciente. Então, como que a gente faz aqui? Os nossos pacientes aqui, eles são avaliados semanalmente quando eles estão em terapia injetável. Porque, de repente, naquela semana, isso a gente acompanha o paciente, tem exames, tem maneiras de fazer essa avaliação. Inicialmente, eu entendi que esse paciente precisaria, de repente, né, de tal dosagem por 6 semanas, mas acompanhando na terceira, na quarta semana, o paciente já chegou na dosagem que ele precisava. Então, ele não precisa mais repor aquela vitamina. Ou, às vezes, chegando na sexta semana, ainda não chegou na quantidade necessária, eu preciso repor mais 1 ou 2 semanas. Mas isso somente um acompanhamento criterioso, eu estar de olho nesse paciente. E assim é, né, para a suplementação oral também. Tem pacientes que, quando você vai acompanhando, você vai vendo que ele não tem a melhora clínica, que ele não tem a melhora nos níveis. Então, isso significa que aquele organismo, independente da qualidade da vitamina, não está conseguindo absorver. Esse é um fator que a gente pode avaliar, né, são indicações para fazer terapia injetável. Outra coisa que precisa ser pensada e que se fala muito, mas esses pacientes que não têm a deficiência de absorção, esses pacientes que não têm bariátrica, esses pacientes, eles não precisam fazer uma suplementação porque absorve isso dos nutrientes, absorve isso dos alimentos. Gente, isso já caiu por terra há bastante tempo. Como que a gente precisa entender? Primeiro, para você ter a quantidade suficiente desses nutrientes nos alimentos, eu preciso ter tanto a capacidade de enzimas para absorver no estômago, das bactérias intestinais, da permeabilidade intestinal, né, a barreira intestinal íntegra, mas eu preciso também ter essa alimentação variada. Eu preciso ter tempo para fazer todas as refeições, aquele prato colorido com a quantidade adequada de proteínas, de vitaminas, de nutrientes. Então, é preciso ter essa disciplina para manter essa alimentação de uma maneira correta. E quantas pessoas hoje têm uma alimentação corrida, não param para se alimentar, né? Estão ali comendo no celular, não estão nem conscientes de que estão se alimentando. O que isso leva? A digestão ela começa muito antes, ela começa no cérebro, ela tem todo o processo de mastigação. Se eu não tenho um tempo suficiente para me alimentar, eu não produzo enzimas suficientes, eu diminuo a absorção daqueles nutrientes. Então, se eu sou uma pessoa que se eu tenho disciplina, se eu tenho uma alimentação variada, se eu realmente procuro fazer um planejamento nutricional, ingiro todos esses alimentos, eu como com tranquilidade, eu tenho um intestino que funciona regularmente, em que eu cuido para não ter desbiose. Sim, essa pessoa, se ela não tiver clinicamente nenhum sintoma e se ela não tiver nenhuma deficiência de absorção, ela pode fazer essa manutenção, né, somente dos alimentos. O problema é conseguir, com o hábito de vida que nós temos hoje em dia, essa disciplina, com essa variabilidade alimentar, com esse tempo de se alimentar. E uma outra coisa que precisa ser avaliada, e que pouco se fala, é que esses alimentos, então, eu tenho a disciplina, eu tenho tempo para me alimentar, eu como corretamente. Eu preciso entender que os alimentos, que tem as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, eles têm esses nutrientes, tem uma tabela mostrando os nutrientes que cada um tem, mas vocês já pararam para pensar de onde vêm esses nutrientes desses alimentos? Como que eles produzem? Como que uma cenoura vai produzir a vitamina A dentro dela? Ela precisa retirar do solo esses nutrientes. E avaliações periódicas são feitas e o que tem se observado é um empobrecimento do solo. Por quê? Hoje a gente observa nas culturas, muitas vezes, que não se faz a rotação. Então, existe aquela cultura rotacionada, né? Que você faz a rotação de culturas, porque você tem uma cultura que absorve mais a vitamina A, e em seguida você coloca uma outra que absorve o selênio, por exemplo, e não absorve tanta vitamina A, para que o solo mantenha essa variabilidade de nutrição. E além disso, de tempos em tempos, é preciso fazer a adubação desse solo. E o que nós observamos é
um encarecimento muito alto dos insumos agrícolas. Então, quem trabalha, quem mora, quem tem convívio com as pessoas, com os produtores agrícolas, entendem que hoje você manter um solo adubado adequado, às vezes é extremamente caro. E muitas vezes não se faz essa adubação com tanta frequência. E temos um solo mais empobrecido, sendo que muitos nutrientes, inclusive nos Estados Unidos, eles fazem periodicamente essa avaliação dos nutrientes e mostram que tem alimentos que têm uma deficiência de 50% até 60% dos nutrientes que inicialmente eles teriam. Então, não basta somente eu ter essa disposição de ter o prato variado. Eu preciso ter consciência disso. Então, eu preciso ter a consciência, né, da qualidade, da quantidade do que eu estou ingerindo e ter esse tempo para me alimentar. Porque uma coisa que interfere muito na absorção dos alimentos, na absorção dos nutrientes, gente, é o cortisol. Então, pessoas estressadas, pessoas com má qualidade do sono, com alteração, né, no eixo do cortisol, costumam ter um prejuízo nessas enzimas digestivas e na capacidade de absorção. Então, para a gente entender e dizer que hoje somente comer bem resolve todos os problemas, a gente não notaria tantas pessoas com deficiência, né, de nutrientes. É preciso, sim, buscar nos pacientes, quando a gente entende que existe essa necessidade, e por isso muitas vezes a gente chega com o paciente, a gente conversa, mostra para esse paciente todas as necessidades, a gente avalia junto, clinicamente melhora, mas nesse tempo, muitas vezes, quando estamos fazendo os injetáveis para os pacientes, o que a gente vai estar trabalhando desde o início? A mudança de estilo de vida. Então, esse paciente precisa ter a consciência de aprender a se alimentar bem, de aprender como se alimentar, o que se alimentar. Para que depois, sim, muitas vezes, ele consegue manter com os alimentos, se ele tiver essa disciplina. Entendendo outra variável. Existe hoje, como eu já falei no início, essa parte que a gente faz da nutrigenética, da nutrigenômica, da metabolômica, que é entender os polimorfismos, que são alterações genéticas que nós temos e que interferem, às vezes, no funcionamento de algumas enzimas. Então, tem exames que a gente consegue avaliar. Eu, por exemplo, eu tenho polimorfismo em que meu metabolismo, a minha capacidade de absorção e de metabolização de vitamina B12, de ferro, de vitamina D são prejudicadas. Tamara, mas isso acontece realmente com a pessoa? Por isso que você precisa de uma consulta clínica, precisa ter alguém que te acompanhe de perto e que entenda. Sim, eu até entender isso, eu suplementava às vezes. E eu estava cronicamente com a deficiência dessas vitaminas. Então, como eu sei hoje, no meu exame genético, mostra, são vitaminas que eu mantenho uma suplementação por um tempo mais prolongado. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que as necessidades, elas são, sim, claras, hoje a gente consegue entender, os benefícios eles existem, os riscos também, mas quando você entende o teu paciente, você faz algo sensato, com bom senso, você faz algo baseado clinicamente, faz o acompanhamento, esses riscos, eles são baixíssimos e você tem os resultados comprovados. Os resultados em termos de trabalho, em termos de pesquisa com os injetáveis, eles são novos. Mas os resultados hoje, em termos de vitamina, de benefícios, a gente vê, se você vai procurar, né, no PubMed, nesses canais, você vai ver diversos trabalhos mostrando os benefícios. Existe muita dificuldade de unificar dosagens, por quê? Porque entram todos esses fatores de capacidade de absorção, de metabolização de cada pessoa. Mas uma luz que a gente precisa entender, e isso me deixa muito feliz, eu converso muito com meus pacientes, é o que a gente tem observado na indústria farmacêutica tradicional. Se você for observar hoje, a gente já vê antipertensivo, que junto com a medicação tradicional, acrescentando magnésio, acrescentando arginina, isso vindo já da indústria, da indústria farmacêutica. E você já vê hoje anti-inflamatório com curcumina. E por que essa conversa? Porque, primeiro, eu costumo comparar, às vezes, a suplementação com a acupuntura. O que a gente observou? Primeiro, a acupuntura, quando ela veio aqui para a medicina tradicional, se falou que a acupuntura não funcionava. Os médicos, não, a acupuntura não funciona,
não funciona. Eu mesmo fui uma pessoa que já desacreditei da acupuntura, e hoje eu não trato uma pessoa sem agulha, quase. Não me trato sem agulha, sem acupuntura. E no início se falava que não funcionava. De repente, diversas áreas começaram a fazer acupuntura, tem os resultados comprovados. Os médicos começaram a fazer, e hoje você vê, né, as áreas brigando para cada um deter começar a ter para si a posse da acupuntura, que somente tal especialidade pode, a outra não pode, então hoje existe essa briga. Assim, a suplementação. Primeiro se falou que suplemento nenhum fazia um benefício, que não tinha necessidade. E o que a gente observa hoje na prática? Muitos pacientes vão buscando a suplementação, assistem hoje, a internet traz muitas informações. Muitos pacientes, isso é um relato que chega aqui todo dia, né? Muitos pacientes foram alguns médicos, pediram suplementação e o que ouviram de alguns foi: não, isso não funciona, isso não tem comprovação. Mas os próprios pacientes foram, compraram, tem muitas maneiras de se comprar esses suplementos, começaram a utilizar os suplementos por conta própria, sentiram melhora, melhoraram nos exames, e aí muitos procuram, falam assim: olha, eu não quero me tratar, eu quero um médico que me acompanhe, mas eu tenho noção que usar isso, pode usar quanto? Pode usar quanto tempo? Pode usar para sempre? Então, os pacientes começaram a buscar isso. Nós, médicos que trabalhamos com a prescrição, começamos a utilizar muitas medicações manipuladas porque você não encontrava na farmácia, principalmente flexibilidade de dosagens. Hoje, já tem alguns anos, a própria indústria farmacêutica começou a abrir mão, inclusive, de patentes que rendem muito, né, trazem muito, porque requer muito investimento para conseguir uma patente, elas trazem uma lucratividade por um tempo maior, mas a própria indústria farmacêutica começou a abrir mão de muitas patentes e lançando muitos suplementos associados a esses medicamentos com esses suplementos na categoria de suplemento alimentar, que aí você não precisa dessa parte das patentes, você não detém a patente. Por quê? Porque está notando que realmente tem benefício, tem melhora clínica no paciente. E a gente vê cada vez mais, né, profissionais prescrevendo. E aí entra aquilo, você precisa entender o que você está fazendo. Eu não posso copiar fórmulas prontas. Eu preciso entender as necessidades individuais, aquele que o paciente está fazendo, esse paciente precisa ser acompanhado. E aí vem, né, os grandes questionamentos. Realmente, você fazer uma soroterapia, dizer assim, soroterapia da beleza. Eu trato pacientes aqui que querem melhorar cabelo, que precisam, que estão com queda de cabelo. Sim, eu trato eles, né, muitas vezes com injetáveis, mas não existe uma fórmula mágica, uma fórmula fechada, uma caixinha fechada, com aquele protocolo para queda capilar que vai ser utilizado para todo mundo. Não. Eu preciso, em primeiro lugar, entender por que esse paciente está com queda capilar. Quais são as deficiências dele? Quais são as necessidades? Ele está com queda capilar que é por alteração hormonal? Ele está com queda capilar porque ele tem anemia? Ele está com queda capilar porque está com estresse, tem alteração de cortisol? Ele tem deficiência na absorção de aminoácidos? Ele tem deficiência de vitamina D? É deficiência? Quais são as deficiências? Então, um protocolo, como se fosse um cardápio de protocolo para cabelo, protocolo para pele, isso, gente, não é medicina de verdade. É preciso avaliar as necessidades desse paciente, individualizar essas necessidades. Então, eu preciso entender quem está aqui, quais são as queixas, quais são as necessidades, quais são as capacidades dele, né, tanto de absorver como de metabolizar, e fazer o acompanhamento. Isso é uma consulta com início, meio e fim. Avaliou todas as necessidades, instituiu uma terapêutica, faça o acompanhamento desse paciente e depois reavalia. Teve a melhora clínica, tem a segurança, a gente entende como manter. Mas somente o soro, se a gente não entender das outras necessidades de estilo de vida, de atividade física, isso é medicina funcional integrativa. Não tem um paciente que vem aqui e vem, às vezes ligam muito aqui na clínica: olha, me passaram essa vitamina que eu posso ir aí fazer? Eu falei: não, não pode. Aqui a gente trata os nossos pacientes porque eles são muito... Os pacientes às vezes ficam chateados. Esses que querem vir aqui fazer um sorinho para isso, um sorinho para aquilo, isso não existe. Aqui é feita uma prescrição e uma individualização.
e esse paciente tem uma necessidade de um acompanhamento. E aí, qual é a diferença, então, entre o oral e o injetável? O injetável, ele é uma via. Hoje, a medicina já vem se rendendo à necessidade de vitaminas. Ponto. Um dos papéis que a gente tem são diversos estudos sobre isso, e o outro, né, a própria indústria farmacêutica tradicional colocando e lançando cada vez mais suplementos na medicação. A própria melatonina, que até pouco tempo atrás, eu mesmo sou usuária de melatonina há mais de 15 anos, tratou uma insônia e anos de uso de benzodiazepínico, e hoje eu tenho uma qualidade do sono, né, excelente, com melatonina, e tem 15 anos que eu utilizo, importava, porque no Brasil era proibido. Agora, né, chegou e todas as farmácias estão vendendo melatonina. É a mesma dosagem para todo mundo? Não. Todo mundo pode utilizar? Não. Vai resolver o problema de insônia de todos? Não. Então, a gente precisa entender isso. A própria indústria já vem sinalizando, assim como a acupuntura já vem sinalizando a necessidade da suplementação e os benefícios. O que a gente precisa entender é a questão de segurança, e isso eu preciso de individualidade e capacidade de tratar fisiologia e complicações. E um outro fator é alinhar com esse paciente expectativas. Por quê? Porque muitas vezes a melhora que eu vou ter, né, com uma reposição oral, e eu preciso ter a garantia da absorção, então eu preciso que esse paciente mude o estilo de vida. Sim, às vezes para eu ter essa melhora eu vou precisar de muito tempo. E às vezes eu explico para o paciente. Para a gente notar esses resultados, eu preciso que você siga, né, esses passos: alimento, sono, atividade física, gerenciamento de estresse, a mudança de alimentação nesse período para ter uma alimentação mais equilibrada e garantir a absorção, e a suplementação. Eu vou precisar de 6 meses, 8 meses desse paciente. E muitas pessoas, elas não querem, elas precisam melhorar rápido. Então, é uma opção para ter essa melhora rápida. Faz os injetáveis. Absorve mais rápido? Sim. Tem um resultado mais rápido? Tem sim. Só quem fez, e as pessoas que fazem, sabem dessa diferença. Mas é só o injetável que eu tenho que utilizar? Não. Se você tiver disponibilidade, a disposição de fazer esse uso, manter isso por mais tempo, você também pode chegar nesse resultado. Mas é qualidade, é tempo, é disciplina, é a mudança de estilo de vida junto. Então, a avaliação, essa avaliação funcional integrativa, ela não é somente você ter um cardápio e você chegar num delivery, e ela não é isso, né? Você ter um cardápio, você chegar num delivery e se servir daquele soro que você acha. Até tem uma paciente que chegou aqui para mim, inclusive essa semana, e ela me falou assim: olha, eu quero fazer um protocolo de cabelo, depois isso, depois aquilo, eu quero fazer tudo isso. Eu falei assim: bom, em primeiro lugar, na avaliação clínica dela, já com todos os exames, eu expliquei o que a gente vai fazer. Você precisa melhorar a sua absorção, a gente precisa melhorar esses nutrientes, eu preciso melhorar a função da tua mitocôndria. Então, a gente vai fazer esse passo, que é o que a gente chama de terreno biológico. Vamos melhorar a alimentação, melhorar o sono, cuidar dessa mitocôndria, da antioxidação e desse intestino. Feito isso, mais de metade, 60%, 70% disso tudo que você está achando que você precisa, você vai ver que a tua saúde vai melhorar. E depois, na disposição sua, a gente vai individualizar que suplemento que é necessário, com que frequência, o que é preciso. Sempre adequado ao estilo de vida. Então, isso é saúde de verdade. Isso é medicina de verdade. Qualquer coisa que fuja disso, em que seja sensacionalista, aí sim você pode chamar de charlatanismo. Mas quando você faz essa avaliação, é você colocar quem tem um cardápio, quem vai lá fazer qualquer sorinho achando que aquilo vai resolver tudo, aquela pessoa que tem uma avaliação e uma indicação, que faz uma avaliação e uma indicação criteriosa, colocar tudo isso como charlatanismo. Então a gente precisa ter esse cuidado hoje em dia. Esse meu vídeo foi para trazer esses esclarecimentos, acho que são importantes nesse momento, e é algo que há bastante tempo eu venho falando. Vai se ouvir formal? Vai. Eu tenho uma ferramenta boa, uma alternativa válida, que tem estudo mostrando os benefícios das vitaminas, sim. Tem uma melhor absorção, com uma melhor biodisponibilidade, sim. Se você fizer isso sem responsabilidade, isso sim é errado, mas fazer com responsabilidade, você vai estar, muitas vezes, privando pessoas que se beneficiam
de um benefício de saúde, de uma longevidade, de uma qualidade de vida. Então, vamos ser bem claros, a vitamina sim tem seus benefícios, a indústria farmacêutica está aí, né, dia a dia. Quem utiliza nota esses benefícios na sua vida. Não é efeito placebo. Não é efeito placebo. Quem fala que é só efeito placebo não estuda. Precisa estudar e fazer essa avaliação. Placebo não melhora exame de sangue, placebo não melhora exame laboratorial. Placebo não tem essas melhoras assim. Mas é preciso ser feito com responsabilidade, tá? Aquilo que é feito sem responsabilidade, a gente acaba perdendo a oportunidade de cuidar da nossa vida e cuidar da nossa saúde.